que esteve muito próximo da gente aí do século XX e com suas grandes contribuições. Uma questão muito importante, né, o que é central na teoria dele, a questão da psicologia genética, né, que ele vai trabalhar com a psicogenética, e a epistemologia, né, seriam dois campos de pensamento, mas o que nós vamos hoje também trabalhar principalmente é o que ele propõe nessa área que eu acho muito curiosa, como ele caminha, o desenvolvimento mental da criança. Né? Como que Piaget começa a pensar? Né? O que passa como uma inquietação para ele, para que seja um homem de pensamento? O que o homem pensa como homem inteligente, como que o homem é um ser de conhecimento? Ele vai buscar nas bases da psicologia da época, do início da psicologia, né, os testes que a gente tinha como testes de desenvolvimento de inteligência, né, de mensuração de inteligência, e Piaget tem esse fato curioso, né, ele era uma pessoa extremamente curiosa. Então ele pega os testes de mensuração de inteligência, os nossos testes de QI, e aplica numa série de grupos infantis, de crianças em várias regiões da Europa, e a partir da análise do resultado, né, ele não fica preocupado com o que é certo que, como resposta. Né? O que ele começa a mensurar e investigar é por que aquele grupo, por exemplo, 3 grupos de crianças de 5 e 6 anos fizeram os mesmos testes em vários lugares e tiveram mais ou menos os mesmos erros, não os mesmos acertos. Né? Então, Piaget busca entender o que acontece em cada período da estruturação humana, né, que é um outro conceito que vai trabalhar como que o ser humano dá aquela resposta. Por que é comum aquela resposta errada, né, por uma criança? Por exemplo, uma vez a gente fazendo um traçado, né, da vida, do caminho de Piaget, utilizamos essa metodologia que ele desenvolve. Aplicamos um teste da psicologia de mensuração do conhecimento, né, de quantificação do conhecimento, e uma pergunta desse teste, por exemplo, o fato acontecido foi assim, vem uma pergunta, o que é esmeralda? Para uma criança de 6 anos. A criança responde, esmeralda é a minha vizinha e a cor dela é preta. Na análise do teste, né, nós daríamos a resposta como errada. Mas existe uma lógica na resposta dessa criança. Tá? Então, Piaget pega por essa lógica desse pensamento que levou a criança a chegar a essa resposta, a partir do mundo dela, a partir dos esquemas que ela formou na vida dela, para chegar a essa resposta e fala, olha, essa resposta não está errada, essa resposta está certa e é inteligente. Né? Hoje, a gente vê muita influência do pensamento do Piaget nas escolas. Né? Assim, a criança pode escrever do jeito dela, do jeito que ela sabe. Antes, os professores marcavam os erros nos cadernos, né? Atualmente, não. Atualmente, você espera a criança descobrir a palavra para ela poder depois ter o parâmetro da grafia, né? De como escreve, enfim, né? Dela enxergar aquela palavra associada a outras coisas, aí sim ela vai aprender mesmo como se escreve certo. Mas essa ideia, então, de Piaget, de dizer, né, existe uma lógica para chegar a essa resposta, né, que vai ser todo o eixo central da ideia de desenvolvimento mental que ele propõe. Né? Então, essa criança está certa dentro do ambiente, das noções, né, das estruturas mentais dela, mas não está certa dentro do meu conhecimento. Né? Diante do adulto, ela tem uma resposta errada, porque esmeralda só pode ser um mineral de cor verde, né? Não pode ser uma pessoa de cor preta. Né? Então, essa definição a gente não acharia nunca no dicionário, mas no dicionário da criança, dentro da vida dela, não poderíamos considerar errado. Né? Então, quando Piaget vai observando isso, ele vai vendo que a questão da inteligência, né, é algo muito anterior e que não está também inerente à condição do ser humano. Né? A inteligência é algo que vai sendo construído, né? E que nós nascemos com a possibilidade, como dizer, de desenvolver nossos esquemas, né, nossos interesses, nossas necessidades,
E com isso, então, vamos nos equilibrando nas nossas estruturações mentais. A Piaget vai trabalhar com um conceito muito importante, que é o conceito de estrutura. Nós não somos um ser que nascemos prontos. Nós somos um ser que estamos estruturando de acordo com o que ele vai dizer, com os equilíbrios e desequilíbrios. Então, Piaget vai dizer, a inteligência mental, ela se estrutura de um desenvolvimento mental, de um desequilíbrio inferior para um equilíbrio superior. Quer dizer, então, na verdade, quando eu proponho um desequilíbrio, que seria essa pergunta para a criança, o que é uma esmeralda? Toda pergunta, ela busca a necessidade de uma resposta. Então, Piaget entende que essas perguntas são desequilíbrios que, se eu tiver interesse, ou se a criança tiver interesse, nós vamos buscar respostas. Então, primeiro, o mundo externo, ele tem que ser interessante nos seus desequilíbrios para que a gente cresça. Então, a inteligência vem para Piaget dessa ideia, quer dizer, o ser que é tido como inteligente é um ser que passou por uma série de desequilíbrios e que esses desequilíbrios viabilizaram da maneira que ele também deu conta de construir as suas ações mentais. Então, essa ideia de inteligência, uma pessoa que pensa, que fala, que escreve, que associa, ela vai a cada vez mais sofrer desequilíbrios e a cada vez mais buscar ou não o equilíbrio, Ficar na condição de desequilibrado, com uma questão sem resposta, não é a condição do ser humano. Nós buscamos sempre, como diz Piaget, nos ficar num equilíbrio, porque nós temos um equilíbrio estável e nós temos equilíbrios instáveis, equilíbrios que são variantes. Então, por exemplo, quando ele propõe que o desenvolvimento mental é uma equilibração constante, é um outro conceito de equilibração. Uma equilibração constante que vai de um equilíbrio inferior para um equilíbrio superior, ele usa um exemplo muito importante que é um aprendizado, que de alguma maneira todos nós já tentamos e nem sempre conseguimos. Então, o andar de bicicleta. Toda criança tem um sonho de ganhar bicicleta, toda criança sonha e ganha bicicleta, ou usa do vizinho e tenta andar de bicicleta. Então, nós começamos a andar de bicicleta como? Bicicleta de 2 rodas com as 2 rodinhas traseiras. Então, nós falamos as 4 rodas. Vamos tentando. Caímos, levantamos, tira uma roda, bicicleta com 3 rodinhas, depois a bicicleta com 2 rodas.